Muito boa tarde. Obrigado por se juntarem a nós nesta AUA Talk. Os profissionais de saúde têm desempenhado um papel incontornável, de grande resiliência e empenho, com sofrimento pessoal, na gestão da atual crise em saúde relacionada com a Covid-19. A sociedade, todos nós, necessitamos de refletir e perceber as dificuldades que tivemos e ainda temos que ultrapassar, quais são os desafios futuros e quais são as aprendizagens que podemos identificar para melhor gerir futuras crises em saúde. Para nos falarem das suas perspectivas sobre este tema, temos connosco dois representantes do júri dos AUA, a professora doutora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e o Dr. Miguel Guimarães, o meu bastonário da Ordem dos Médicos, ao quais começo por agradecer publicamente a sua participação nos AUA, bem como a sua presença nesta conversa que pretendemos que seja informal. Faria uma primeira pergunta a ambos e começaria pela doutora Ana Paula Martins. Enquanto júris do prémio AUA, Angelini University Award, qual a vossa expectativa quanto ao contributo dos jovens universitários para o desenvolvimento de soluções para crises em saúde? Muito obrigado. A minha expectativa é que este ano, em que dedicamos de facto em boa hora à saúde, estes, digamos, prémios, estes reconhecimentos, considero muito relevante podermos efetivamente reconhecer aquilo que os mais jovens, neste caso, e que ainda estão nas suas academias respectivas, pensam sobre a saúde, várias áreas da saúde, e como é que olham para soluções. Porque diagnósticos nós, de alguma forma, já temos feito ao longo do tempo muitos. Aquilo que nos falta é, de facto, ter as soluções e as soluções implementadas. E essa é uma grande expectativa, olhar um bocadinho para aquilo que é a cultura dos cuidados de saúde em Portugal, da prestação de cuidados, da prevenção, da educação para a saúde, da literacia em saúde, e perceber como é que, de alguma forma, digamos, a nossa comunidade académica de profissionais e os mais jovens, sobretudo, olham para esta transformação e olham naquilo que vai ser também, ou naquela que vai ser também, o espaço de futuro que têm. E, portanto, eu tenho uma elevada expectativa este ano e tenho a certeza que vai ser honrosamente cumprida. Sem dúvida, Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Bastonário, no seu caso, os jovens, a disrupção. Deixe-me, em primeiro lugar, enfim, felicitar a Angelini por esta iniciativa, que já vem de trás, mas que é uma iniciativa que eu acho que é muito importante e se adapta na perfeição aos tempos atuais. A minha expectativa, tal como disse a professora Ana Paula Martins, é muito elevada. É muito elevada porquê? Porque estamos a falar de jovens que estão na universidade, pessoas que transportam em si mesmo a capacidade de inovação, que conseguem fazer uma coisa que nós, mais velhos, já não conseguimos, que é pensar fora da caixa, e tal como já foi dito, o diagnóstico daquilo que não está bem está feito. Embora nós podemos ir para além do diagnóstico, quer dizer, podem-se fazer outros diagnósticos, mas esse diagnóstico fundamental no acesso aos cuidados de saúde e na facilidade com que temos o acesso e na resposta que temos, já está mais ou menos determinado e sabemos onde é que nós temos de facto que melhorar. E, portanto, depois há uma época em que nós estamos em grande transformação dos sistemas de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, setor privado, setor social, em que as ideias inovadoras podem ter um impacto muito grande. E, portanto, esta iniciativa vai exatamente de encontro a isto. Jovens, capacidade de inovação, capacidade de pensarem de forma diferente e não estarem já amarrados a pensamentos que nós todos vamos tendo ao longo do nosso percurso, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, acho que vamos ter projetos fantásticos que podem ser uma mais-valia, assim queira o poder político aproveitar alguns dos projetos que vão surgir desta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Bastonário, é esse o nosso objetivo, contribuir também para isso e vamos tentar agregar todos os interesses com a vossa ajuda para que isso aconteça. Sra. Professora, na sua área, qual está a ser o papel dos farmacêuticos no combate à pandemia, na perspectiva quer da farmácia hospitalar, quer também comunitária, e de que forma é que podem ter um maior contributo nas próximas fases? Ouvimos lá falar muito sobre isto. Pois é verdade, eu tenho falado um bocadinho sobre estes contributos que, de alguma maneira, a pandemia com
as dificuldades e as complexidades que nos trouxe, acaba por fomentar. Em primeiro lugar, eu gostava de salientar que a farmácia hospitalar, efetivamente, num determinado momento, teve um impacto muitíssimo grande, porque teve que fazer toda uma reorganização. Tivemos que pensar em modelos novos, vamos lhe chamar assim, ou inovadores, de acesso por parte dos doentes à terapêutica, e surgem assim, até em colaboração também com a Ordem dos Médicos, surgem projetos que são projetos que facilitam para as pessoas que vivem com a doença o acesso ao medicamento. Ou seja, em tempos de pandemia, acentua-se e criam-se projetos que permitem efetivamente que os doentes e os seus cuidadores não precisem, digamos, de fazer quilómetros desnecessários, quando é necessário terá que ser, para irem buscar um medicamento e para poderem levantar o seu medicamento na farmácia mais de perto, ou até receber o seu medicamento em casa. E eu acho que isto, enfim, é de facto algo muito importante que sai desta pandemia, é exatamente esta noção clara de que nós precisamos de melhorar o acesso ao medicamento a vários níveis e também a este nível. Relativamente à farmácia comunitária, além da participação neste tipo de projetos de melhoria da proximidade, a farmácia comunitária tem tido uma presença muito importante nesta pandemia e eu quero acreditar e gosto de acreditar que essa presença é muito positiva e que a pandemia, assim como trouxe muitas dificuldades aos profissionais de saúde e concretamente aos farmacêuticos, que também lhes tenha trazido, digamos, o benefício de mostrar que efetivamente são capazes de lidar com situações de crise. E concretamente na área da vacinação, é uma área que nós temos falado muito sobre a possibilidade de complementar aquilo que se faz no Serviço Nacional de Saúde, e já o fizemos para a campanha contra a gripe, e temos muita expectativa de, sendo necessário aumentar a capacidade de vacinação para além dos centros de vacinação, podermos, em determinadas zonas, cumprir, digamos, essa possibilidade de dar mais conforto e conveniência aos portugueses para se vacinarem, sobretudo quando tivermos que estar a vacinar 150 mil pessoas, por dia. Neste contexto também gostava de dizer o seguinte, os farmacêuticos, quer comunitários, quer hospitalares, têm vindo a colaborar intensamente, o que é algo também que eu diria que é muito importante e de alguma forma também inovador, porque não é essa a cultura que nós habitualmente temos no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde, e também com os outros profissionais, e aqui nomeadamente, quer com os médicos, quer também, obviamente, com os enfermeiros, com todos os profissionais que trabalham, digamos, no SNS. Eu acho que realmente no Serviço Nacional de Saúde conseguimos essa colaboração e acredito que também o conseguimos no setor privado e obviamente no setor social. Portanto, eu diria que esta inteligência colaborativa veio para ficar nos farmacêuticos e nós esperamos que ela seja regada e que continue, digamos, muito intensa, porque sem isso vai ser diferente ou difícil, neste caso, colocar as pessoas no centro das nossas atenções e da nossa prestação de cuidado. Sr. Bastonário, eu adorei ouvi-la, principalmente com esta inteligência da partilha. Eu acho que não há nenhuma classe profissional de saúde que consiga, de forma isolada, atingir os objetivos e o impacto social que as diversas atividades, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, etc., poderão. Obrigado pelas suas palavras, tocaram. Sr. Bastonário, e agora sou médico e, portanto, vou-me dirigir a um colega, mas é um colega que representa a classe. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela classe médica durante a pandemia e quais são ainda os potenciais problemas que pode antecipar e de que forma, fácil ou não, é que podem ser ultrapassados? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. A pergunta, enfim, engloba quase tudo, não é? Eu vou tentar ser o máximo sintético, deixando aqui uma nota à nossa bastonária, a professora Paula Martins, de que, para relevar aquilo que ela disse, da proximidade dos medicamentos, que um inquérito feito há algum tempo pela GfK, no âmbito de um projeto chamado Saúde em Dia, 98% ou 99%, agora não tenho a certeza absoluta, das pessoas que foram inquiridas disseram que não tiveram dificuldade no acesso ao medicamento. E isto deve-se muito à professora Paula Martins, às pessoas com quem ela trabalhou na altura, enfim, à Associação Nacional de Farmácias,
depois ao próprio Infarmed, etc. Mas foi uma ideia da ordem dos farmacêuticos que eu não posso deixar de relevar, no qual nós tivemos uma participaçãozinha, enfim, não fizemos praticamente nada, temos mais apoio, enfim, pessoal do que propriamente foi tudo idealizado pela ordem dos farmacêuticos e muito bem. Relativamente aos médicos, é assim, os médicos foram apanhados de surpresa, tal como todas as pessoas, e de repente tiveram que ter o engenho e a arte de tentar superar as grandes dificuldades que as pessoas já estavam a sentir, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. E, ao mesmo tempo, tentarem fazer aquilo que ainda não sabiam que poderia resultar melhor ou pior. Isto é, nós estávamos a lutar contra um vírus desconhecido, os médicos, juntamente com os enfermeiros, os farmacêuticos, os profissionais, tinham aqui a missão, uma missão difícil, de tentar salvar vidas. Isto começa por aqui. Por outro lado, tinham também a missão difícil de tentar controlar as cadeias de transmissão da doença, portanto, atuando a montante e depois a jusante, e éramos poucos. Portanto, poucos médicos na saúde pública, uma coisa que já se tinha falado amplamente, poucos médicos na área da medicina do trabalho para existir um controle grande dentro das unidades de saúde, até porque os profissionais de saúde eram aqueles que tinham mais exposição ao vírus, porque lidavam com doentes todos os dias, poucos médicos no Serviço Nacional de Saúde de uma forma geral, em várias especialidades e sobretudo em algumas especialidades que se tornaram críticas nesta situação, sobretudo aquelas que tinham a ver com os cuidados mais diferenciados quando os doentes chegavam a ter doença mais grave. E, portanto, reinventamos. Eu aqui tenho que realçar, de facto, a capacidade de liderança de várias pessoas, médicos e não médicos, mas nomeadamente dos conselhos de administração dos hospitais, daquilo que começaram a determinar desde o início, antes mesmo da Direção-Geral de Saúde tomar decisões sobre normas. Eu vou dar um exemplo simples para se perceber. No hospital onde eu trabalho, foi aquele que eu acompanhei mais de perto, nós começamos todos obrigatoriamente a usar máscaras, cerca de um mês antes da Direção-Geral de Saúde dizer que as máscaras eram obrigatórias, ou deviam ser obrigatórias, não é? Criaram-se imediatamente circuitos Covid e não Covid. Houve rapidamente uma adaptação relativamente àquilo que eram a capacidade dos cuidados intensivos, enfim, fazendo algumas transformações em cuidados intermédios, captando vários médicos de várias especialidades, da área da medicina interna, da área da pneumologia. Os infecciologistas já têm competências na área dos cuidados intensivos, a maior parte deles, e isto foi válido para os médicos e para os enfermeiros, no que diz respeito aos cuidados intensivos. Portanto, houve aqui uma grande capacidade de adaptação para tentar, de facto, ultrapassar aquilo que eram as dificuldades que tínhamos de recursos humanos. Isto acabou por funcionar relativamente bem em termos da resposta, da qualidade da resposta que temos, que tem muito a ver com a qualidade das pessoas que nós temos, dos profissionais que temos, mas que está muito centrada naquilo que é a qualidade da formação, do conhecimento e da capacidade técnica. Mas eu gostava de realçar aquele aspecto que eu acho que é o aspecto mais importante e que levou a que Portugal tenha os resultados que teve neste combate a esta pandemia, mesmo sem os recursos que, por exemplo, existem noutros países, nomeadamente nos países europeus. Estou a falar aqui na Europa, enfim, fora da Europa, depois as coisas podem ser muito diferentes, dependendo do país que estivermos a considerar. Que foi aquela característica muito particular que os portugueses têm em diversas circunstâncias, que é de terem um sentido humanista e solidário que é absolutamente invulgar, que não é geral, não acontece todos os dias, mas que em situações de crise, de facto, vem completamente ao de cima. E acho que aí os profissionais de saúde, de uma forma geral, deram um exemplo ao país. Um exemplo que depois o país acabou por seguir. Os cidadãos, nomeadamente na primeira onda, acabaram por seguir este próprio exemplo, isto é, antes do governo dizer, ok, vamos confinar, vamos fechar, já as pessoas estavam a fazer, já as pessoas estavam de facto a confinar. Nesta segunda onda, ou melhor, nesta terceira onda, as coisas foram mais complicadas, por motivos que não vamos agora estar a escalpelizar, porque não vale a pena, mas ainda assim a capacidade de resistência, de resiliência, como agora se diz, não é? E a capacidade de facto de entrega, de dedicação,
dos profissionais de saúde e dos médicos em particular, que foi a questão que me estava a levantar, foi de facto muito grande. Lamento que até agora não tenha sido de facto valorizado o trabalho destes profissionais de saúde todos, em termos daquilo que é a joia da coroa que temos no nosso país, que é a formação e que tem como substrato a carreira profissional. As carreiras profissionais são muito importantes para a qualidade da formação, são muito importantes para aquilo que é o trabalho em equipa, o verdadeiro trabalho em equipa. Os médicos trabalham com outros médicos, trabalham com os enfermeiros, trabalham com os farmacêuticos, com os nutricionistas, com os psicólogos, etc. Não é? E, portanto, todo este centrar a nossa formação e a nossa atividade clínica em carreira é absolutamente essencial. E as carreiras deviam, de facto, ser atualizadas, deviam existir para todos os profissionais, implementadas na prática. Isso ia nos dar ainda uma capacidade maior em termos da qualidade da formação, à qual estaria naturalmente associada uma maior capacidade de resposta. Sr. Bastonário, muito obrigado. Vamos ter esperança, vai acontecer. Faremos força. E a sociedade irá ajudar-nos, porque se o reconhecimento ainda não existiu, eu acho que também não é suficiente em relação às classes profissionais na área da saúde. Eu estou convicto que quem está daquele lado vai fazer qualquer coisa para que isso aconteça e, portanto, partilhamos consigo esse desejo. Uma pergunta para ambos, e começaria pela Sra. Bastonária. Quais foram, já falámos um pouco sobre isso, quais foram as maiores aprendizagens retiradas desta crise e em que medida é que nos podem ajudar a preparar o futuro para crises, espero que não sejam semelhantes, mas para futuras potenciais crises em saúde? Eu acho que uma parte importante das aprendizagens, de alguma forma, nós já as abordámos na pergunta seguinte, nomeadamente naquilo que é a relação entre os profissionais e a criação de equipas coesas e de equipas efetivamente multiprofissionais que trabalhem de acordo com as suas competências naquilo que é, obviamente, a resposta que tem que se dar em cada momento na prestação de cuidados de saúde. Eu acho que há 3 aspectos macro muito importantes que saem desta pandemia. Veremos agora como é que os países conseguem reconciliar, digamos, neste novo futuro, que é um futuro pós-pandemia, e que não podemos ignorar que são situações, felizmente, raras e excepcionais, mas que em todos os séculos tem havido momentos de transição rápida ou de grande transformação e, desde logo, algo que nós há muitos anos dizemos e que efetivamente esta pandemia vai mostrar, é que a saúde é um investimento muito importante para uma sociedade que se pretende que seja desenvolvida e que tenha progresso, quer económico, quer social. Sem a saúde e sem garantir aquilo que é o acesso, a qualidade e modelos de prestação que efetivamente sejam resposta efetiva àquilo que é necessário para as pessoas, não conseguiremos recuperar, e não é só recuperar sob o ponto de vista da resposta à saúde. Nós, no caso português e também noutros países, tivemos muita gente a ficar para trás, mas também pior do que isso, ou melhor, não é pior do que isso, tão mau quanto isso, é efetivamente nós sentirmos que, sob o ponto de vista económico, uma sociedade que não investe na saúde não conseguirá aumentar, digamos, a sua produtividade e a sua capacidade de fazer face a desafios futuros. E, portanto, este aspecto do investimento em saúde é absolutamente fundamental e não é estar na agenda política, é que neste momento, na agenda política sempre esteve, de alguma maneira, e no discurso político também. Não sei já quantos papéis é que foram produzidos por vários governos nos últimos 15 anos a dizer que a saúde era uma prioridade e a definir programas onde a saúde tinha determinado tipo de investimentos e determinado tipo de reorganizações. Mas aconteceu muita coisa, mas houve muita coisa que não aconteceu. E, portanto, neste momento é uma questão da sociedade. A agenda é uma agenda da sociedade. E isso dá-nos algum conforto. Porquê? Porque a sociedade tem ciclos diferentes dos ciclos políticos. E, portanto, nesse contexto, eu diria que é fundamental que nos organizemos e que façamos escolhas. Eu também compreendo que são escolhas que têm que se fazer. Em segundo lugar, claramente a questão da prevenção. Ou seja, estas transformações todas de que nós falamos, além da questão do capital humano que é determinante, temos claramente a aposta na prevenção. E
O digital, por exemplo, que nós de alguma maneira muito falamos, eu acho que está muito integrado, quer na aposta de melhoria, portanto, da prevenção e da literacia, quer na parte da prestação de cuidados de saúde, mas isso eu vou deixar para o Sr. Bastonário dos Médicos, que ele fala muito bem sobre essas matérias. E depois há uma matéria que eu não queria deixar daqui a falar, porque eu acho que tem impacto e que a pandemia tem impacto em tudo o que vamos fazer no futuro e que a pandemia veio também revelar esse impacto. Nesta pandemia nós não tivemos todos no mesmo barco. Houve uns que estiveram em paquetes assim, mais interessantes, houve outros que estiveram em barcos de recreio, outros que estiveram em barcos de madeira e outros que estiveram a nadar. E alguns até a nadar sem boia. O que significa que o combate às desigualdades e à pobreza é absolutamente determinante para que nós também possamos ter melhores indicadores em saúde. Sem isso, nós temos 2 milhões de pobres, esta pandemia possivelmente criará novos pobres e nós temos absoluta responsabilidade, enquanto membros de uma comunidade que se quer desenvolvida, europeia e que quer olhar para o futuro, dando expectativas aos mais jovens, que participarão neste nosso percurso, para encontrar soluções. Nós temos que conseguir reduzir a pobreza em Portugal. Somos um dos países mais desiguais na Europa. Não é aceitável em pleno século XXI e é para isso que trabalhamos, para ter um PIB melhor, para depois ele ser aplicado na redução destas desigualdades. Isso eu acho que é fundamental e vai ter muito impacto também na saúde. Sra. Bastonária, obrigado. E olho para a Câmara porque somos todos nós responsáveis por isto e vamos ajudar os profissionais de saúde também. Sr. Bastonário, em relação a esta questão. Eu vou tentar ser breve, dizendo objetivamente que nós aprendemos de facto muitas coisas, não é? Eu acho que o principal, a professora Ana Paula Martins já falou, na questão dos determinantes sociais e sobretudo naquilo que é o impacto que a saúde tem em todas as áreas de intervenção social dos Estados. Portanto, se neste momento os líderes políticos não perceberam a importância da saúde, então não perceberam nada do que aconteceu. E corremos esse risco, dos líderes políticos não perceberem nada do que aconteceu. Isto é, cada vez que nós estamos a investir na saúde, nós não estamos a deitar dinheiro para o lixo. Estamos a investir nas pessoas, estamos a investir na economia, estamos a investir na educação, na justiça, etc, etc. Em termos do combate à pandemia propriamente dito, nós percebemos que a capacidade de antecipação é absolutamente determinante. Isto é, em futuras pandemias que possamos ter, de facto, nós temos que ter uma capacidade de decisão rápida, temos que ter uma capacidade de liderança com autonomia e flexibilidade naquilo que é a gestão nas várias unidades de saúde, tal como aconteceu no início da pandemia por ausência de liderança central. E a ausência de liderança central fez nascer as lideranças locais, nos hospitais, nos centros de saúde, os ACES fizeram um trabalho magnífico, na saúde pública, enfim, em todo lado, nas farmácias, em todo lado. E isto é uma das lições que nós temos que tirar daqui. Isto é, nós temos que transformar o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não está bem, e este é o momento certo para fazer essa transformação. Em termos práticos, existem outras lições que se aprendem nesta pandemia. Eu não vou estar a falar mais delas, acho que a professora Ana Paula Martins colocou o dedo nos pontos principais. Em termos práticos, naquilo que nós podemos fazer de diferente no futuro, há muita coisa que podemos fazer. Na realidade, temos que, de facto, ter governos que estejam mais próximos das pessoas. Temos que investir mais nas pessoas de cada país. As pessoas são as almas dos próprios países. Os países são elas. Sem pessoas, os países deixavam de fazer sentido. E eu acho que essa é a maior lição que nós temos de tirar desta pandemia. É fundamental investir nas pessoas, ajudar as pessoas. É fundamental dar oportunidades às pessoas. É fundamental, de facto, que aquilo que se faça-se em função das pessoas e não em função de outros interesses que muitas vezes estão mais ou menos escondidos e que têm a ver com as politiquices que todos nós vamos mais ou menos conhecendo. As pessoas, as almas são as pessoas e não há almas sem saúde física e mental. Eu adorei ouvir-vos, não só os bastonários, mas as pessoas que estão também aí sentadas. Acho que o contributo
para quem nos está a assistir é enorme e não podia deixar de agradecer a vossa disponibilidade para esta conversa, que acho que foi informal. Representam duas das classes de profissionais de saúde, muito embora, como todos dissemos, esta crise que nos encontramos a atravessar seja um esforço conjunto de muitas outras classes profissionais, a que devemos estar gratos: os enfermeiros, os profissionais das áreas diagnóstica e terapêutica, os auxiliares de ação médica e todos aqueles que, de uma forma individual, também quem está daquele lado, e todos nós como representantes da sociedade, trabalharam e tentaram ajudar e contribuir para diminuir os danos colaterais desta, e vão continuar para diminuir os danos colaterais desta pandemia. Muito obrigado aos senhores bastonários, muito obrigado a todos. O nosso muito obrigado também a si que esteve a assistir. Para ver e rever os AOA, pode consultar o Facebook, o YouTube e o website do concurso. Tenham o resto de um bom dia e já agora, se ainda não o fez, quando tiver a oportunidade, vacine-se. Obrigado a todos.